Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e com a paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e gostaria de deixar uma palavra de Deus registrada no livro de Jó, que foi o primeiro livro escrito por Moisés. Se a Bíblia não tivesse a cronologia que está hoje, o primeiro livro seria Jó, Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio, né? E assim ia fazer parte dos Pentateucos. Aí não ia ser Pentateuco, tem 6 livros, né? O primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. E a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 2, um texto muito interessante para a minha vida e para a tua vida. A gente vê como pode um homem íntegro, reto e temente a Deus passar o que passou e não negar a existência de Deus, né? A Bíblia diz assim: então vindo outro dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a eles. Homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Querido, só essa passagem aqui deste texto de Jó, a gente já pregaria o mês inteiro falando sobre Jó, né? Porque a história de Jó na Bíblia revela homem íntegro, reto, sincero e que se desviava do mal, né? Mas passou por um sofrimento terrível, um sofrimento no extremo, mas manteve a sua fé inabalável. Por mais que a luta seja árdua, por mais que os problemas existem, porque eu sei que existem problemas, todas as famílias têm problema, não existe ninguém sem problema. Então, Jó permaneceu. Por mais que viesse acusação, por mais que viesse desprezo, por mais que viesse tudo aquilo que ele passou, ele jamais deixou de honrar o nome do Senhor. E a gente vê hoje pessoas que têm tudo do bom e do melhor, ao invés de honrar a Deus, honra Satanás com seus votos. Jó, ele vivia na terra de Uz dos caldeus, como o homem mais rico do Oriente. Olha só, ele vivia na terra de Uz dos caldeus, onde ele era o homem mais rico do Oriente, com milhares de ovelhas, camelos, bois, jumenta, e além de uma família numerosa de 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias Jó não se ocultava de orar pelos seus filhos, pela sua casa e pela sua família. Querido, tem uma passagem na Bíblia que diz que se eu não orar pela minha casa, eu sou mais descrente do que eles. Eu sou mais incrédulo do que eles, né? Jó passou por todas essas provações, né? Provações de perdas. A gente, quando perde qualquer coisa, a gente se entristece com Deus, a gente fica pelos cantos, cabisbaixo, perguntando: Deus, por que eu? Mas com Jó foi diferente. Satanás questionou a fidelidade de Jó perante Deus. Satanás acusando Jó, dizendo que Jó tinha aquilo tudinho, tudo que Jó tinha, foi porque o Senhor o abençoou. Agora tira das mãos de Jó para ver como é que ele vai blasfemar na tua cara. Isso foi as palavras de Satanás, falando na cara de Deus que Jó iria blasfemar. Jó queria blasfemar,
Olha, Deus é Deus. E Deus, quando faz, ele faz por completo. Nada fica para trás, porque Deus não deve nada a ninguém. Satanás questionando a fidelidade de Jó perante Deus, alegando que ele só dependia das suas bênçãos materiais, levando Deus a permitir teste severo. Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos morreram em um desastre, e ele próprio ficou coberto de ferida dolorosa, sentado em cinza, apesar da dor e das acusações. Olha só, dor e acusações, como ele faz Bildade e Zofar, que ligavam seu sofrimento a pecados ocultos de Jó. Você já viu que no nossos dias é a mesma coisa? Se as coisas não decolam na nossa vida, se as coisas não vão na nossa vida, a gente acha sempre aquele para apontar o dedo. Olha, você está assim por causa do fulano da sua família, você está assim porque seu filho faz isso, você está assim porque sua esposa é desse jeito. Ou seja, a voz do diabo sempre vem na boca daqueles que acham que devemos ser perfeitos, ser certinho, mas perfeito só teve um que não pecou, que foi Senhor Jesus Cristo. Esse levou ao pé da letra o seu chamado. Agora nós, terráqueo, nós que vivemos na terra, a gente vai passar por todo tipo de sofrimento e todo tipo de doença. Mas há uma recompensa, porque o Senhor disse que aquele que vier a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, você chega-se a Deus, ele chega-se a você. Então, nesse texto de Jó, que os amigos dele vieram lhe acusar, Jó jamais permitiu que tal coisa acontecesse, que as acusações fossem verdadeiras. O amigo era um jovem chamado Eliú, que combateu com Jó, insistindo em explicações humanas para o sofrimento. Mas ele defendeu a sua inocência e questionou a Deus. Deus então falou diretamente com um redemoinho, destacando a sua sabedoria infinita e o limite do entendimento humano, levando a humilhar-se e a reconhecer a soberania divina. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Na realidade, que Jó tinha todos os motivos do mundo para abandonar Deus, para largar Deus, para alguém, quando vir falar de Deus para ele, ele dá as costas. Mas nada disso ele fez. Perdeu 7 filhos homens e 3 meninas. 10. Quando ele pensava em encontrar apoio, quando ele pensava que alguém ia lhe dizer uma palavra de encorajamento, sabe o que é que foi a palavra que a mulher disse? Jó, porque ainda se mantém íntegro, reto, temente a Deus e sincero, amaldiçoa esse Deus, rapaz, e morre. Olha só, a pessoa que Jó podia contar, a pessoa que era a esposa dele, que ele podia contar os seus planos, os seus sonhos, como fez em outrora antes, né? Mas já quando ele está passando na prova, passando na luta, passando naquilo que Deus permitiu que o diabo colocasse na vida dele, ele acha o quê? Desprezo. Quando a gente volta para a nossa vida, a gente vê a mesma coisa que Jó passou. A gente vê que aquelas pessoas que mais ajudamos, que mais participamos da vida dela, às vezes deixamos até de comer, de pagar e de comprar para honrar aquela pessoa que se diz nosso amigo. E essas pessoas, quando a gente cai, quando a gente não tem força para orar, não tem força para levantar, quando a gente vai para a sarjeta da vida, a primeira coisa que a pessoa diz: olha, confessa o teu pecado, fulano. Você está assim porque você pecou. Você está assim porque você viveu de mentiras.
Você está desse jeito porque você foi falso. É o que mais a gente escuta. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele restaura tudo que Jó teve. Sabe por que Deus restaura? Que é para o nome dele ser glorificado. Às vezes você perdeu tudo, meu irmão e minha irmã, e está se sentindo o último dos últimos. Deus quer restaurar. Deus quer fazer infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. A vida não acaba, meu irmão, quando alguém morre. Ela simplesmente, ela começa. O diabo pensou que tirando tudo de Jó, até os filhos, os gado, os boi, os jumentos, o diabo pensou que tirando tudo isso, Jó o blasfemaria, o Jó o negaria a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa de Deus aqui. Todo sofrimento, ele vai passar pelo teste de sobrevivência sua. Todo sofrimento vai passar pelo teste de você sobreviver. Eu sei que tem lutas, que tem batalha nas nossas vidas. Se a gente olhar para trás, a gente vai perder tudo aquilo que Deus colocou para a gente fazer lá na frente. Existe batalha que muitos já entram derrotados, já entram como perdedor. A batalha espiritual que Jó passou, era para ele olhar assim e falar, sabe de uma coisa? Já que está chegando o final da minha vida mesmo, vou me entregar. Não quero saber de mais nada não. Mas pelo contrário, Jó arrumou um caco de telha como amigo, já que os verdadeiros amigos vieram apenas blasfemar contra Jó, mandar Jó confessar pecado que não cometeu. Jó arrumou um caco de telha para se coçar da sua lepra, que já estava comendo todo o seu corpo. Mas mesmo com tudo isso, aonde pensou em achar um apoio, eu vou conversar com a minha esposa, conversar com a minha mulher, para ver se ela tem uma pomada, se ela tem um remédio, alguma coisa para aliviar esse sofrimento. Mas a palavra que a mulher falou é mandando Jó amaldiçoar o seu Deus. Olha, aquele que fez tudo por mim e por você, jamais amaldiçoaria. Passo o que passar, mas também não nego o nome de Jesus. Já fui no vale da sombra da morte muitas e muitas vezes, mas o Senhor de todas me tirou. Como Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando eu coloco Deus na minha vida, pode vir a luta, pode vir as percas, pode vir tudo. Eu tenho que permanecer de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, no capítulo 42, restaurou Jó em dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois, 1.000 juntas de jumenta, além de nova família com 10 filhos, o que ele viveu mais 140 anos, alcançando cerca de 210 anos de idade. Jó estava com 140 anos quando veio essas coisas acontecendo na vida dele. Mas o Senhor acrescentou mais 220 anos de idade. Foi a idade que Jó morreu, né? Tudo Jó ganhou em dobro. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois, 1.000 jumentas, novos filhos, 7 filhos homens, 7 filhas belas, né? Mas profundo foi a humildade de Jó. Qual é a lição, meu irmão? Qual é a lição, meu irmão, que você aprendeu nessa história de Jó para a tua vida de hoje? Para a minha vida de hoje? Qual foi a lição que eu aprendi, que ficou uma lição aqui?
Mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus, sobreveio essa lepra terrível na vida dele, desprezos, amigos, entre aspas, falando o que não devia sobre a vida de Jó. Qual é a lição que fica de Jó na minha vida e na tua vida? Será que vamos blasfemar? Será que vamos entregar a carteirinha da igreja? Será que vamos desistir daquilo que o Senhor nos chamou? Ei, todos nós temos dificuldade na vida. A vida, ela não é só a Disney, não. Não é o mundo de Nárnia, não. A vida ela é para ser vivida, com altos e baixos. Mas lembre de uma coisa, o dia que você estiver lá em cima, lembre que você pode estar lá embaixo. E o dia que você estiver rastejando embaixo, o Senhor pode te colocar por cima para mostrar que Ele é Deus. Porque Deus permitiu o teste de Satanás na vida de Jó. Se Deus permitiu o teste de Satanás na vida de Jó, Ele pode permitir na minha vida, na tua vida. Será que temos coragem de enfrentar? Porque hoje, por pouca coisa que acontece, a pessoa já está chutando balde, como diz o ditado. A pessoa está negando a Cristo por um copo de cerveja. Pessoas hoje estão negando a Cristo por qualquer coisa que é bom aos seus olhos. Mesmo o acusador te acusando, meu irmão, permaneça firme. Mesmo o acusador dizendo que você não vai conquistar, conseguir, que você vai viver nessa sarjeta de vida, você crê que Deus vai fazer na tua vida. Ele não é homem que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se é promessa, fique de pé. Se levante da onde você está prostrado e veja quão grande é o Senhor na tua vida. Quem está mais interessado na sua vida é o próprio Deus do que você na vida de Deus. Deus está interessado na tua vida para que o nome dele venha a ser engrandecido sobre toda a terra. Então, aprenda uma coisa com Jó. Passe calado. Porque lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Lá na frente, quando você olhar para trás, você vai dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lutas vêm, mas passam. Dias terríveis chegam, mas vai passar também. Porque o Senhor disse que vai passar o céu e a terra. Mas aqui, ó, a palavra dele, essa não vai passar. Amém, querido? Essa é a mensagem de hoje. Tenha uma vida íntegra, tenha uma vida reta, tenha uma vida temente a Deus e tenha uma vida para que você se desvie do mal, por caminhos errados, porque há caminhos para o homem que parece bonito, que parece perfeito. Mas a Bíblia diz que o final desse caminho é caminho de morte. Amém? Eu quero orar por você agora. Quero te entregar a tua vida na mão do Senhor, para que Ele faça essa grande obra que Ele começou e você parou. Então vamos orar? Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu estou diante da Tua presença em oração, como eu faço de costume todos os dias, Senhor, até que o Senhor venha. Meu Deus, eu estou prostrado em espírito, Senhor, aos Teus pés. Estou no espírito prostrado a Teus pés, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecer, Senhor, por mais um dia de luta, de batalha, porque enquanto estivermos na terra, nós vamos passar por tudo isso. Mas a Tua palavra diz que aquele que permanecer até o fim, aquele que ser fiel até o fim, o Senhor daria uma coroa da vida. Oh, louvado seja o Teu nome que seja exaltado sobre todas as nações, sobre toda a terra, Senhor. Pai, muito obrigado pela minha vida.
pela vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. Pai, muito obrigado pelo pouco, pelo muito, pela água, pelas vestimentas, pelas roupas. Senhor, muito obrigado pela comida, pelo pão nosso de cada dia, como disse o teu filho Davi, que o Senhor não tem deixado faltar, Senhor. Pai, muito obrigado. Agora vá adiante, Pai, dos teus filhos, quebrando com os portões de bronze, arrebentando os ferrolhos de ferro, quebrando cadeado, cortando corrente que o prende, algema, Senhor, que prende, corrente que o cerca. Pai, quantas pessoas enfeitiçadas, Pai, através de um relacionamento que não deu certo. Eu oro, Pai, por todos os relacionamentos que é da tua parte, que o Senhor não deixe que o inimigo venha tocar, venha cirandar, para que haja, Senhor, separação. Meu Deus, porque a tua palavra é bem clara que é aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa, mas tem que ser o Senhor que unir. Não é bebida, não é amigos que unem, não, é o Senhor que faz essa perfeita união. Então, Pai, mais uma vez te apresentando a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos e meus netos, e tudo que é nosso, Pai, nós depositamos nas tuas mãos. O trabalho das nossas mãos, árduo, está nas tuas mãos. Porque a prosperidade, Pai, não vem do homem. A prosperidade vem do Senhor que usa o homem para prosperar o outro homem. Então, muito obrigado por esse dia chamado hoje. Porque eu tenho certeza, Pai, hoje é o dia que o Senhor fez para abençoar muitas e muitas vidas. Fica conosco, porque eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus venha abençoar, venha prosperar a tua vida. Crê somente. Se Deus restaurou a vida de Jó, Ele pode restaurar a sua vida. Se Deus fez na vida de Jó, Ele pode fazer na tua vida. Deus fez na vida de milhares, de milhões de pessoas. Então crê. Vai fazer na minha, vai fazer na tua vida. Amém? Quero abençoar a tua casa agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Não essa paz que o mundo oferece, mas a paz que atende todo entendimento. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel na minha vida, na minha casa e na minha família. Querido, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.